Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu nasci numa casa onde a bebida, a prostituição, a violência doméstica e a fé da minha mãe andavam juntos. O meu pai chegava todas as noites do trabalho embriagado, quebrando tudo dentro de casa e xingando a mamãe, porque a maior raiva dele era quando abria a panela e via a sopa de fubá pronta. Aquilo deixava ele mais estressado do que era. Ele xingava bem alto que a gente era um bando de esfomeados e que tudo que ele colocava em casa a gente devorava e nos chamava de devoradores. O meu pai não aceitava que a gente comia toda a comida que ele colocava dentro de casa. E quando o nosso arroz e feijão acabava, ele nos deixava tomar sopa de fubá até o outro mês, enquanto ele comia marmitex no trabalho e à noite trazia os ossos para a gente chupar. O meu pai era um homem miserável de espírito. E quando meu irmãozinho caçula Wagner deixou de mamar, a minha mãe voltou a trabalhar na casa dos antigos patrões dela. E graças a Deus, a comida em casa até sobrava, porque além de receber o salário, a patroa ainda dava uma cesta básica para ela. E mesmo assim com a mamãe, colocando alimento dentro de casa, o meu pai brigava porque, segundo ele, a gente comia muito e os dois discutiam. E para mostrar que ele era um homem da casa e merecia respeito, ele batia na mamãe. E ela nunca revidava. A gente não tinha um dia de paz. E conforme os meus irmãos iam crescendo, as brigas aumentavam, porque o papai provocava os meninos até eles perderem a paciência e saírem para a rua e dormirem em algum lugar. A nossa mãe vivia nos orientando e pedindo para a gente não se espelhar no papai, mas ninguém deu ouvidos às suas orientações e todos os meus irmãos entraram na bebida. Final de semana em casa era uma loucura. Garrafa de pinga aqui, cerveja ali, e a mamãe implorando para eles pararem com aquilo. Mas eles diziam que eram jovens, e jovens queriam se divertir. Bom, com 15 anos comecei a trabalhar na agência dos patrões da minha mãe, lavando os carros. Todos os dias eu tinha que manter os automóveis limpos e brilhosos. E gostei muito do meu serviço. O seu Edilei, o dono, era muito bacana e até me ensinou a dirigir, dizendo que eu teria a chance de crescer na agência se quisesse. No entanto, assim como os meus irmãos, eu acabei me envolvendo com a bebida e não tinha planos para o futuro. Larguei os estudos e a minha rotina era trabalho bar, jogar sinuca e voltar para casa. E assim eu passei muitos anos da minha vida. Em casa era só destruição. Não conseguíamos conquistar nada. Os nossos móveis eram velhos e tudo estava desgastado. Não tínhamos uma boa alimentação e, apesar de todos trabalharmos, voltamos a passar necessidades e a tomar a sopa de fubá. Na verdade, o meu pai não ganhava mal. Ele era encarregado em uma metalúrgica, mas gastava todo o dinheiro com bebidas e mulheres. Meus irmãos e eu também gastávamos o nosso dinheiro com bebidas e besteiras, sem pensar em ajudar em casa. A única que se preocupava com tudo era a mamãe.
E mesmo eu vendo o sofrimento dela, eu agia como os outros. E acabei me tornando alcoólatra. E aos 19 anos dormia e acordava com uma garrafa de pinga nos braços. O meu trabalho começou a ser feito de qualquer jeito e eu não cuidava mais dos automóveis como antigamente. E um dia o seu Edilei chamou a minha atenção dizendo que se eu continuasse daquele jeito, teria que me mandar embora. E eu prometi que mudaria, mas não cumpri a minha promessa. Sabe, o meu pai acabou adoecendo e exigiu que a minha mãe largasse o trabalho para cuidar dele. Mas dessa vez ela foi firme e garantiu que não iria sair do emprego e disse a ele que, se quisesse, poderia procurar outras pessoas para cuidar dele, porque ela não deixaria o seu trabalho. E revoltado, o meu pai mandou a minha mãe embora, jogando todas as suas roupas na rua e afirmando que a casa era dele e ela não tinha direito a nada. Desamparada ela não ficou, pois na casa dos patrões havia um quartinho reservado exclusivamente para ela. E quando o meu pai parou de beber por causa do problema no fígado, começou a implicar com a gente. Uma vez, ele tomou a garrafa da mão do meu irmão e os dois chegaram a brigar, e nós tivemos que separá-los. E ele decretou que quem não estivesse de acordo pudesse ir embora, porque na casa dele as ordens eram dele. E o Carlos foi morar na casa de um tio nosso. E lá ele conheceu uma moça que frequentava a igreja messiânica. E o meu irmão melhorou muito como pessoa. Olha, o meu pai me pediu para convencer a minha mãe a voltar para casa. Ele pediu para eu dizer que agora era um homem diferente. Mas sabe o que ela disse? Disse que aquela era a vida que ele sempre sonhou em ter e que agora finalmente tinha paz. Mas de tanto ele insistir, a mamãe acabou voltando para casa e o meu pai não sabia o que fazer para agradá-la. E mesmo o meu pai se tornando um homem muito melhor, não conseguiu trazer os meus irmãos para perto. Os meninos tinham muita mágoa do que o papai nos fez passar e da ruindade que ele praticava com a gente. E como de costume, eu acabei bebendo durante o horário de trabalho e adormeci. E ao abrir os olhos, me deparei com o seu Ednei me chamando. Ele perguntou se eu estava bem e me pediu para me levantar, tomar um café amargo e, em seguida, ir à sua sala para uma conversa. E lá, ele me lembrou que eu já não era mais um garoto de 10 anos atrás, e sim um homem, e precisava me preocupar com o meu futuro, porque o tempo tinha passado e eu não havia construído absolutamente nada da vida, nem mesmo subido de cargo. Eu ainda era o mesmo lavador de carros e eu me senti envergonhado. E diante disso, eu fiz a promessa a mim mesmo e a ele de mudar. Olha, largar o meu vício e os meus velhos hábitos não foi fácil. Mas diante das palavras dele, eu sabia que não podia mais adiar as minhas conquistas na vida. E quando finalmente tomei a posição, diversas situações tentadoras surgiram no meu caminho e até mesmo a moça que eu gostava se declarou para mim. E quando começamos a namorar, ela queria sair para beber todos os finais de semana. No entanto, eu estava determinado a deixar aquela vida para trás. Então, decidi terminar o namoro. O papai adoeceu novamente e dessa vez a doença nos uniu. Os meus irmãos se reaproximaram dele
e por alguns meses fomos a família que nunca tínhamos sido antes. Parecia até um sonho e até nos esquecemos do nosso passado. Mas infelizmente ele acabou falecendo de cirrose. E foi somente aí que os meus irmãos se deram conta da bobagem que estavam fazendo em suas vidas. E aos poucos cada um foi parando de beber, dando ouvido aos conselhos da mamãe e finalmente a libertação, como dizia minha mãe, chegou na nossa casa. Eu fui o primeiro a retomar os estudos. Investi em um curso de vendas e com determinação deixei para trás a lavagem de carros e consegui uma posição no departamento de vendas da agência do seu Edilei. E em casa, a nossa vida saiu daquela miséria que vivíamos e pudemos dar qualidade de vida à nossa mãezinha. Na agência, eu conheci uma vendedora, a Paloma, e acabamos nos apaixonando. E 2 anos depois, nos casamos e tivemos os nossos gêmeos, a Manuela e o Antônio. O meu irmão Carlos até hoje é messiânico. Os meus irmãos Reinaldo e Wagner são adeptos ao xamanismo e eu, pelo fato da minha esposa ser católica praticante, eu passei a acompanhá-la. A minha mãe faleceu de velhice sem sofrer nenhuma enfermidade. Ela morreu abraçada à Bíblia.